nessa área, as revistas, os eventos, eles recomendam que os artigos sejam de 15 a 20 páginas. Então, quando vocês forem confeccionar, vocês tentem escrever no espaço e-mail, né, que é o espaço que está, de 15 a 20 páginas. Né? Claro que às vezes a gente vai mandar para uma revista que tem uma norma diferente, né, para mais ou para menos, aí a gente faz algum ajuste. Mas, de um modo geral, então vocês tentam pensar nisso. Nas referências, todo artigo tem que ter as referências que estarão no artigo são só aquelas que vocês vão citar. Então, na monografia, às vezes você tinha lá 30, 40. Só que no artigo você só tratou de 20, né? Você só vai trazer aquilo que você tratou, direta ou indiretamente, né? Então, assim, é esse cuidado que vocês também devem ter, né? O título, a princípio, pode ser o da monografia de vocês. Depois, assim, que às vezes o pessoal tem uns títulos mais atrativos, né? E título de artigo não precisa ser muito grande. Mas aí a gente tenta depois fazer algumas coisas, a princípio vocês podem manter. Outra coisa, todos os artigos, normalmente, de modo geral, as revistas, eles pedem antes um resumo, né? Então, vocês podem utilizar, a princípio, o resumo e as palavras-chave que já estão. Eu acho que eu não vi uma roupa muito apropriada para dar aula. Agora eu tô, pois é, na hora que eu levantar o braço aqui, eu já subir, né? Por favor, né? Vocês não vão tirar foto. Não tô dando a ideia, não. Por favor, não vão fazer isso com a professora. Depois que eu me toquei, eu saí de casa cedo, né? Que eu fui pro prolê, e aí não me toquei. Mas eu vou tentar ficar confortável. Então, assim, primeiro, aí, então, assim, o título, eu acho que vocês podem manter o que eu só tô gravando o áudio, viu? Olha lá. Então, assim, o título vocês podem manter, porque está na monografia, está pronto, né? Aí, o resumo, vocês podem manter do jeito que está na monografia. O de Lucas, que ficou um pouco grande, né, Lucas? Assim, o seu está dentro da norma do manual, que é 500 palavras. Mas, de um modo geral, as revistas, elas pedem até 250 palavras. Eu acho que o de todo mundo está mais ou menos nisso. Eu acho que o de Lucas foi o único que ficou um pouco, né, ele entrou com mais detalhes. Mas porque o manual permitia, porque lá falava que era até 500 palavras. Então vocês vão manter. Aí no caso, o abstract, né, vocês vão manter. Abstract. Palavras-chave, né, que o outro, né, que vem junto. Aí, a introdução. Aí é assim que a gente começa o artigo propriamente dito. Uma introdução, ela gira em torno. Porque assim, aqui tudo a gente vai ter que quantificar, né? Então, assim, isso aqui já foi uma página, não foi? Título, resumo e abstract. Já foi praticamente uma página. A introdução, vocês têm que pensar numa introdução de mais ou menos uma página. Às vezes ela vira para outra, pega um pedacinho. Mas qual a ideia da introdução? Vocês vão pegar a introdução que vocês têm na monografia. Então, do jeito que está lá, pega a introdução, a não ser que alguém teve aqui uma introdução muito extensa. Mas se a introdução ficou em torno de uma página, um pedacinho, mantenha a introdução, de forma que lá vocês não encerram com um problema, com a interrogação. Normalmente, quase todo mundo ficou assim, né? Porque até eu que corrigi fazer assim. Diante do exposto, levantou-se o seguinte problema de pesquisa. Tinha pergunta, né? Aí vocês vão colocar, diante do exposto, presente trabalho, presente artigo, estabeleceu como objetivo, Vocês vão trocar o problema por objetivo geral. Né? Porque aí a gente vai eliminando aquelas seções. Isso é uma forma que a gente tem. Então vocês vão... A introdução do jeito que está, só que ao invés de encerrar com o problema, vocês vão encerrar com o objetivo geral. Não precisa falar de específico, não. Né? Então, a gente já tem aqui uma página, duas. Aí depois da introdução, a gente vai ter, alguns chamam de revisão de literatura, outros chamam de referencial teórico, outros chamam de fundamentação teórica. Você falou que dá uma página, então como é que é? Assim, tipo, vai
Na mesma página, tipo, a introdução do resumo. É isso, coloca título, aí já vem o resumo, em seguida vem o abstract, em seguida já vem a introdução. Sabe? Você Seguido mesmo, seguido. Não tem aquele negócio de divisão e tal. Não. Seguido. Agora, claro que isso aqui você não numera. Eu estou numerando aqui para vocês organizarem uma sequência. Mas, na verdade, a gente começa a numerar a partir daqui, né? É aqui que, no caso, vai ser introdução. Né? Aí fez, que já está pronto. Você vê que, como é uma coisa simples, né? Já está pronto. Aí vocês vão ter uma sessão aqui para revisão teórica, de literatura, o marco teórico, fundamentação teórica. Lá na monografia de vocês, de um modo geral, vocês dividiram em 2, 3 partes, né? Teve gente de 4 partes, né? Então, agora aqui, e aí era o quê? 15, 20 páginas, né? Então, aqui, imagine que, ó, você tem 15, você pode escrever em 15 páginas. Aqui você já gastou 2, né? Então, já são 13. Você vai ter pelo menos uma para as referências, então diminui. 12. Você vai ter pelo menos mais uma para a conclusão. 11. Então, essas 11 páginas, né, você vai ter que dividir entre o referencial teórico e a análise dos dados. Aí eu recomendo, então, que vocês tenham mais ou menos aqui 5 páginas para essa parte de teoria, para depois vocês terem umas 6 páginas para a parte de dados, porque em alguns casos tem gráfico, né? Vocês podem abusar de alguma tabela, e aí... Metodologia. Esqueci, é mesmo. Então, não é... Porque vem depois aqui, né? A gente coloca a metodologia. Então, assim, a metodologia é uma página. Então vai ficar isso mesmo, 5, eu tinha falado 5 e 6, né? Então vai ser mais ou menos 5 para isso aqui, né? No máximo 5 páginas para essa parte de fundamentação teórica. Aí vocês podem simplesmente chamar de fundamentação teórica, por exemplo, e aí trazer, por exemplo, no seu caso, como é que era a organização da sua fundamentação? A primeira era empreendedorismo social. A segunda era ação empreendedora e a terceira era o CIP. OCIP. Então, você vai manter essa mesma lógica, porque são 3 discussões que você tem que manter. Você pode colocar esses tópicos, aí você, por exemplo, aqui no era 1, aí você coloca 2, empreendedorismo social, 3, ação empreendedora, 4, título de OCIP. Ou você chama 1, introdução, 2, fundamentação teórica, aí dentro da fundamentação teórica você pode colocar 2.1, empreendedorismo social, 2.2, ação empreendedora, 2.3, OCIP, ou então você coloca 1, introdução, 2, fundamentação teórica, você discorre de um, depois discorre do outro, depois discorre do terceiro, dentro do mesmo texto. Agora você vai ter que fazer as ligações, né? Você vai ter que fazer as ligações do A, do B e do C. Se você escolher essa opção, fica mais enxuto, mas assim, você está discutindo empreendedorismo, que no caso vai ser pouca, no seu caso, né? Vai ser, a discussão sobre empreendedorismo social vai ser pequena. Né? Então você vai utilizar no máximo menos de uma página, talvez. Né? Aí quando você encerrou essa discussão, aí você já vai, fala assim, já vai e faz a ponte para a sua discussão de ação empreendedora. Aí trouxe aquela discussão, os principais conceitos. Então, é aqui que vocês vão ter que ter essa habilidade de enxugar, porque, de um modo geral, o referencial teórico de vocês está em torno de 15 a 20 páginas, não é? Eu acho que de quase todo mundo. E aí você vai ter que ter em torno de 5. Então, o que é que eu vou tirar? Vocês vão evitar as citações diretas, aquelas que têm recuo, que elas ocupam espaço, a não ser quando é uma que realmente merece ser feita. Né? Às vezes vocês vêm trazendo muito conceito, às vezes assim, pega o conceito dos autores mais renomados, né? Então assim, é fazer essa escolha para o texto ficar com uma qualidade melhor e fluir também, né? Então aqui existem várias formas de vocês organizarem, agora vocês vão ter que trazer, né, a discussão que foi levantada na fundamentação teórica. Tem coisas, por exemplo, no caso de Janaína, não precisa ela ficar discutindo muito essa coisa de empreendedorismo social.
Né? Muito embora o trabalho dela foi mais, tenha sido. Para ela é muito mais interessante ela trazer a discussão sobre a ação empreendedora e sobre a dimensão interação social, que é o foco de estudo dela, do que ela ficar na discussão. Até de OCIP, na verdade, a OCIP, ela também vai ser básica, vai ser resumida, que ela vai dizer o que tem um É só o amparo cenário, legal. né? O foco mesmo é a ação empreendedora e a análise. E a análise. Então, assim, esse bom senso que vocês precisam ter, sabe? O que eu vou recortar? O que é essencial? Fechou isso aqui, aí nós temos o próximo, né? Que aí vocês podem chamar de procedimento. Eu prefiro E a metodologia antes ou depois da... Não, é depois da referencial teórica. Porque você primeiro, né? Porque aqui você vai dizer como é que vai ser a pesquisa que vem logo em seguida. Aí vocês podem chamar de procedimento metodológico, metodologia. Não precisa dividir. Lá está dividido em caracterização da pesquisa, unidade de análise, população amostra, instrumento de coleta e tratamento, né? Vocês vão trazer tudo aquilo, mas num único texto. Então, aí você, não, assim, breve. Então, assim, como vocês vão falar que o trabalho é teórico e empírico, não precisa, porque teve gente que trouxe vários conceitos do que é teórico, do que é empírico, do que é descritivo. Você vai ter que falar que ele é teórico empírico, que ele é descritivo exploratório, que ele é um estudo de caso simples, ou que ele é um estudo de caso meio que simples, com várias unidades, múltiplas unidades de análise. Você vai ter que falar isso, né? Vão ter que definir o que é um estudo de caso, vão ter que colocar isso. Mas aqui vocês tentam fazer isso e no máximo uma página e meia. Né? Então, ó, só pra gente ter aqui, ó, isso aqui foi mais ou menos uma página, né? Uma página. Isso aqui também mais uma página. Aqui mais 5 páginas. Aqui vocês podem tentar entre uma e uma e meia página. Eu acho que quando você vai tirando aqueles subtópicos, ele já dá uma, né? Uma subida, né? Aí o 7, que vai ser os resultados, né? Os resultados, né? Que aí vocês vão também, nesse caso aqui, a gente vai ter alguma coisa em torno de 5 páginas. Aí o que é o foco agora? Lembre-se que o foco é o objetivo geral. Claro, os específicos, que vocês não estão falando, mas os específicos estão todos dentro do geral. Mas, por exemplo, se o seu trabalho, né, não tinha como objetivo tratar de perfil, nesse aqui, no artigo, vocês não vão nem tratar de perfil, porque senão você vai ficar ocupando um espaço no artigo que, na verdade, você precisa demonstrar que aquele objetivo geral foi alcançado. Então, vocês vão trazer o que é mais essencial da pesquisa, né? No caso das pesquisas quantitativas, às vezes tem coisas que vocês fizeram vários gráficos, né? Às vezes tem coisas que vocês podem, para resumir, isso é importante, né? Pode colocar numa tabela. Alguém aqui tinha objetivo que era perfil? Vocês, né? Então eu acho que fica legal. Faça um quadro, uma tabela, onde vocês trazem o perfil, né? Porque aí vai ser uma coisa pequena. Não sei se vocês já fizeram isso. Já tenha feito na monografia. Mas traz que aí um quadro, uma tabela que já tem o perfil e fala brevemente. Nesse momento aqui, lembra que todos os professores de banco falam assim, olha, vocês se limitaram a escrever o que já estava falando no gráfico, né? Isso é natural. Né? Então, assim, aqui no artigo a gente não tem muito espaço para fazer isso. Né? Então, assim, a gente vai trazer o gráfico e vai trazer a tabela, que realmente foi importante para ilustrar alguma informação importante, uma constatação importante e que esteja diretamente ligada ao objetivo de vocês, né? Então, assim, aqueles gráficos de né, que deu assim metade de uma coisa, metade de outra, que não tem assim muita informação relevante, vocês podem trazer no texto, mas não necessariamente precisa trazer o gráfico, o quadro, a tabela, né? É só, mas traz no texto. Não trouxe o perfil, mas você pode falar assim, olha, a maioria dos entrevistados eram do sexo feminino, papapá, sabe? Então, assim, eu acho que assim, a pesquisa de Larissa, né, de Hortência,
não é de todo mundo, que eu estou lembrando assim. Aí, assim, não era foco traçar perfil, mas talvez seja importante dizer que a maioria, porque isso é dado de pesquisa, não é porque não está no gráfico, não está em tabela, que não é dado de pesquisa, é dado de pesquisa. Então é isso, para vocês transformarem. Normalmente a análise de vocês foi de umas 15 páginas, não foi? Então aqui vocês também vão ter que ter essa capacidade de tirar das 15 páginas alguma coisa em torno de 5 páginas. Mas no caso assim de imagem é interessante? Não, não precisa. Primeiro você não vai ter espaço, né? Agora sim, às vezes. Só Por tirando os exemplo, gráficos já eu orientei um bastante. trabalho que foi até Joyce que fez. Agora eu não sei se foi o que eu fiz primeiro. A gente fez, foi um trabalho que a gente pesquisou a feira, o SEASA, sabe? A gente falou do trabalho da mulher na feira. E a gente colocou nesse artigo, esse artigo foi publicado, né, no EGEP, a gente colocou uma foto de uma mulher trabalhando na feira. Parece que ele deu um upgrade, sabe? Deu uma levantada. Hã? Os meus velhinhos são artigos. No de Daiane talvez seja assim, alguma coisa interessante, porque ela trabalhou com o idoso. No seu caso, você trabalhou com 4 ou 5? 6. Com 6 empresas, eu acho que talvez não seja interessante, porque você vai trazer de uma, mas não vai trazer de outras. É que eu fico na dúvida, por exemplo, de escrever o processo das 6 produtivas, né? Que eu traria isso no caso de tabela ou de imagem. Aí eu fico pensando, vou trazer de uma e não vou trazer de outra? Porque eu acho que não é. Agora, por exemplo, no caso de Janaína, ela pesquisou lá as 3 instituições, o ID Ensinai, o MDC e o CREAME. Por exemplo, eu acho que talvez ela pudesse trazer uma imagem, talvez fosse, né, ali, eu acho que assim, a parte de contação, aquela imagem da contação de história, ficou interessante, sabe? Agora, assim, eu não sei se vai ter espaço para isso. A questão é essa, é ter espaço, né? Agora, fluxograma você conseguiu fazer de todos, não foi? Consegui fazer de 5. De 5. Aqui no meu. Mas aí é o seguinte, o objetivo geral da sua pesquisa foi qual? Foi Já esqueceu? descrever o processo. Não, o geral. Esse era o Eu específico. tô cansado. Simalek, analisar. Analisar os benefícios obtidos por empresas do Distrito Industrial de Vitória da Conquista, oriunda de ações e práticas sustentáveis. A joia. Então, você vai se deter a demonstrar isso, analisar os benefícios. Então, assim, descrever o processo produtivo não precisa estar aqui no do artigo. Agora sim, você vai ter que ter, talvez aqui dentro, quando você falar dos resultados, vocês inclusive podem organizar essa sessão de resultados. Onde você pode colocar, por exemplo, você pode chamar 7 resultados e discussões. Aí você coloca 7.1, por exemplo, perfil das empresas, ou breve caracterização das empresas estudadas, investigadas. Aí você vai brevemente falar um pouquinho de cada. Aí você vai falar do que cada uma fazia, mas aí você não precisa trazer aquelas ilustrações, né? Então, assim, o foco é o objetivo geral. Então, vocês não podem perder de vista o objetivo geral. O específico, vocês não anunciaram específico aqui, não foi? Então, você não se comprometeu com o leitor de descrever o processo produtivo. Você vai se comprometer com o leitor de analisar os benefícios obtidos. Então, é isso que o fato tem que estar aqui. Quando você vai agregando dentro do possível, porque são 5 páginas, né? São 5 páginas. No meu caso, por exemplo, que a parte da análise da interação social deu umas 15 folhas, agora ficou maior. Porque a minha análise toda ficou umas 25 folhas. Aí eu estou aqui pensando como é que eu faria isso de forma resumida sem perder o conteúdo. Seria mais ou menos como eu fiz nas considerações, que eu peguei e resumi. Mas bem, com um pouco de cuidado assim, Janaína, você vai, eu acho que você vai focar, primeiro você vai descrever brevemente as instituições, né? E aí lembra que tem coisa da ação empreendedora, que você traz a questão da ação empreendedora e de certa forma você repetia, lembra? Quando porque existem alguns princípios da dimensão interação social que vão ligadas, que se repetiu. Então é essa repetição que você vai evitar, né? Assim, agora é importante nas pesquisas qualitativas trazer esses depoimentos.
sabe? É importante vocês trazerem aquelas aspas que a gente abre para trazer, é importante, porque é isso que garante, né? E quando a gente fala quanti qualitativo, então, se é quanti, né? Muito embora assim eu tenha minhas discordâncias às vezes com ela, né? Porque ele fala assim que quanti, porque a estatística é muito simples, né? Mas eu acho que não é porque é simples que deixa de ser. Né? A leitura que eu tenho que alguns autores também têm. Né? Para mim, ser quantitativo não significa que tem que ter uma estatística só. Para mim, isso você está quantificando as coisas, né? Mas isso não invalida, não, né? Então, se a gente coloca isso, a gente tem que ter, de fato, trazer algum elemento estatístico, né? Algum elemento estatístico a gente tem que trazer. E se a gente fala que é qualitativo, a gente tem que trazer também algum elemento que demonstre que aquele trabalho é qualitativo. E aí, normalmente, são os depoimentos. E quando a gente analisa aquele depoimento à luz do referencial teórico, o básico daqui é esse cruzamento do referencial e coletando campo. Então, aqui, vocês não vão se deter a simplesmente a descrever, né? Vocês vão analisar à luz do referencial teórico. Então, tudo aquilo que foi só meramente descrito, às vezes não vai fazer parte daqui, porque o que a gente precisa aqui é analisar à luz do referencial teórico. Então, por isso que aí você já elimina talvez um bocadinho de coisa. Mira, por exemplo, na minha análise está muito assim, na empresa 1, a ferramenta de recrutamento é indicação e tal, e tal, e tal. Na empresa 2 é tal, e tal, e tal. Eu faria um resumo desses resultados aí, falando tipo assim, foi analisado que nas empresas a ferramenta mais utilizada é a indicação. É mais apropriado, porque você teve 24 empresas. Você fala assim, a empresa A, a empresa B, a empresa A, tem empresa Z, né? Quase a empresa Z. Então, assim, é melhor você transformar isso, por exemplo, assim, olha, das 24 empresas pesquisadas, 10 delas, 8 delas, ou metade delas, né, com relação ao instrumento, a etapa do recrutamento, optam por isso, isso e isso. Aí você não precisa ficar nomeando A, B, C, porque é diferente no caso de William, que são só 6. Sim. Né? Então ele pode até fazer isso, né? E são de ramos distintos. As não são todas do mesmo ramo, né? Então eu acho que realmente é melhor você já quantificar um pouco isso, né? Ou trabalhar assim, maioria, minoria, não precisa falar assim, a empresa A, a empresa B, a empresa C, assim por diante, né? No caso de Hortência, foram quantas mesmo? 13, né? Talvez seja interessante você fazer a mesma coisa que Tito. Então, ao invés de você ficar assim, empresa A, você deu o nome A, B, C, não foi? Porque senão vai virar um embolo. Balaio de gato, né? De Tito mesmo, a gente só quer, né? Então, talvez eu disse assim, olha, É muita das empresa. empresas pesquisadas, né? Claro, você vai explicar o ramo de atuação delas, que eu acho isso importante, sabe? Trazer o ramo de atuação, quantos funcionários tem, assim, no quadro geral, quantos, eu acho que é importante, né? Aquele quadro eu acho que é essencial você mostrar isso, sabe? Eu acho que é essencial você mostrar isso. Agora sim, quando você for tratar das empresas, aí você fala assim, a maioria, metade delas, 25% delas. Agora, quando for alguma coisa que, por exemplo, eu não me lembro, mas de repente o supermercado, só tinha um supermercado, né? 2? Não, uma que só tinha um. A concessionária. E aí tem alguma coisa bem interessante da concessionária, você pode falar assim, uma das empresas pesquisadas, a única concessionária pesquisada, aí você pode se referir a identificar essa empresa, que é uma identificação também anônima, né? Porque você não está revelando qual é a concessionária, né? Mas eu acho que nesse sentido a gente vai... É um exercício, viu, gente? Isso aqui. E a gente fica com pena de tirar as coisas, né? Porque a gente tem tanto trabalho para fazer, né? Aí você fala assim, ó, eu vou tirar, mas é um exercício, né? Porque assim, vocês vão fazer. Claro, não estou dizendo que... Porque aqui é o limite. Quando eu
né?